tarde, gente. Meu nome é Daniel Domingues. Eu sou agora coordenador de música da Secretaria de Cultura do Estado. E vou apresentar para vocês aqui o projeto que me levou para a Secretaria, que é o projeto do Mapa Musical RJ. Então vou fazer um breve apanhado do trabalho que eu tinha com música, passando pelo mercado, como está o mercado hoje, para mostrar para vocês a realidade do Estado do Rio e apresentar o Mapa Musical RJ. Tendo tempo, já posso até dar um teaser aí das ações do Estado pelos próximos meses, tá? Pelos próximos meses, que é daqui a pouco. Falar ano que vem é um negócio, né, parece estar mais distante, mas é realmente pelos próximos meses. Eu queria começar com uma pergunta para vocês, tá? A conversa não vai ser interativa, é só esse momento de enquete. Quem for do Rio, não participa, por favor. Quem é que já tocou no Rio de Janeiro? Você tem até um número... Tá, ok. E quem já tocou no Estado, tirando o município do Rio de Janeiro? Tem até um número levemente maior que eu imaginei. Imaginei que umas 2, 3 pessoas foram levantar a mão, mas aqui levantaram umas 6 pessoas, tá? Vou, na apresentação aqui, mostrar a realidade do Estado e por que a gente toca tão pouco no município. Mas vamos lá. Começar aqui com o histórico da empresa. Tá? Em 2008, eu e minha sócia, nós éramos advogados. Eu advogava com patente de medicamento, minha sócia com registro de marca, trabalhava com processo do INPI. E surge a Rede Rio Música, que é um projeto do Sebrae. Quando surge o setor de economia criativa, surge a Rede Rio Música, que basicamente consistia em colocar a gente da música para conversar, entender quais eram as necessidades deles. E pela Rede Rio Música a gente começou a viajar por alguns festivais, pela Feira da Música de Fortaleza, a gente foi para o Varadouro, no Rio Branco, no Acre, foi para o Festival do Sol em Natal. E a gente começou a ver uma realidade muito diferente daqueles artistas se articularem e trabalharem com música do que a gente via no Rio de Janeiro. Como no norte e no nordeste do Brasil você nunca teve aquele investimento financeiro que tinha no Rio, que tem no Rio ainda, em São Paulo, era um modelo muito diferente de trabalhar, um modelo muito mais focado em se articular em rede, se articular em negociar no atacado e juntar portfólio para negociar com a iniciativa pública ou iniciativa privada e circular o máximo possível pelo maior número de municípios que tivesse aos arredores, do que um modelo de negócio que tinha no Rio, que era basicamente esperar você ser um dos possíveis 10 artistas que uma gravadora ia investir 100 mil reais, que ia voltar R$1 milhão para ela, que era um negócio que funcionou assim durante muito tempo no Rio de Janeiro. E aí, bom, a gente começa então fazendo alguns festivais pelo estado. Aqui a primeira imagem é um festival no Circo Voador, aqui com a banda Móveis Coronel de Acaju, que foi uma banda que fez alguns shows dele pelo interior do estado. E foi interessante levá-los para o interior do estado, porque como uma banda que já tinha tocado no Brasil inteiro, pôde nos mostrar, Daniel, a gente não sabia que a realidade do estado do Rio era essa, de estrutura. A gente imaginou que fosse parecido com o interior de São Paulo. O interior de São Paulo e o interior do Rio de Janeiro são completamente diferentes. E agora, trabalhando na Secretaria de Cultura, eu pude ver que a realidade do governo, dos governos anteriores, embora agora a realidade seja completamente oposta, a realidade foi de 85% da verba do estado ser investida no Rio. Então você tem 92 municípios no estado do Rio, e você tem um município tinha, né, durante muito tempo, com 85% dessa verba. 91 municípios com 15% dessa verba do estado. E isso gerou uma defasagem muito grande na realidade do município do Rio, comparada à realidade das demais cidades. Embora algumas cidades, como o mapeamento indica, ainda consigam se estruturar devido a algumas empresas, devido a alguns grandes negócios que acontecem ali, mas o investimento sempre foi no município do Rio de Janeiro. Então sempre trabalhamos com a perspectiva de trazer artistas que eram de fora do estado para tocar em festivais que a gente fazia inicialmente em Rio de Janeiro e Niterói e depois em outros municípios. Então Móveis foi um deles, o Teatro Mágico também é daqui do estado de São Paulo, também é um artista que a gente fez alguns shows, também pôde nos mostrar que assim, a gente sabia a realidade do Circo Voador, a gente foi impressionado com a Praia de Caraí, foi ótimo, mas o interior do estado também não tinha essa ideia de que tinha essa defasagem tão grande comparado ao município. E aqui a circulação do Móveis por cidades do interior, Cordeiro, Três Rios e Volta Redonda. É uma circulação que só se fez possível por conta de um edital da Secretaria de Estado, que é o edital Circuito Estadual das Artes, em que você disputava 3 módulos de verba para se apresentar em 3 regiões administrativas diferentes do estado do Rio. E aí que a gente começa a adentrar o estado, começa a levar outros artistas que já tinham essa perspectiva de estar tocando pelo Brasil inteiro, a gente começa a ver uma necessidade de capacitação local. Tá? Já falo da capacitação, a gente ficou 3 anos também trabalhando com a curadoria do Estúdio RJ lá no Rio.
até o momento que o sujeito resolve acender um morteiro em Santa Maria, na Boate Kiss, e a casa reduz a capacidade e a casa fecha. Mas ficou por 3 anos replicando o projeto que era feito aqui em São Paulo, que era o Sede Sentado. Pelo formato paga quanto quiser. E no Rio de Janeiro ninguém quer pagar para entrar, tá? Ninguém quer pagar para entrar. Assim, a gente tem uma herança lá de Dom João VI muito forte. Assim. A gente tem essa coisa de o artista tá na plateia, ele não está em cima do palco, ninguém quer pagar para entrar. Porém, se você fizer um formato de banquinha que você vende, você tem uma máquina de cartão, e eu sempre digo que a combinação álcool e máquina de cartão é fantástica, você consegue movimentar a banquinha durante o show. Você tem uma realidade como da banda El Efecto, que é lá do Rio de Janeiro, que pelo pague o quanto quiser, que é contribuição voluntária, a pessoa poderia não pagar nada. Fez R$ 2.500 de bilheteria e R$ 2.300 vendendo CD e vendendo camisa. Isso para uma casa com uma capacidade na época de 400 pessoas. Então, o formato banquinha no Rio de Janeiro funciona. Teatro Mágico, móveis também vendem muito bem lá. Mas a bilheteria é algo que infelizmente você não pode contar nunca. E ninguém quer pagar para entrar. Essa é uma realidade que você precisa entender. Antes de você chegar no Rio de Janeiro. Foca na banquinha, foca em camisa. Vende-se muita camisa no Rio. Tá? Foca em roupa. Mas esse aí é o Estúdio RJ. Tá? E agora sim. Então a gente nunca sentiu que havia um interesse em trabalhar com música no interior do estado, mas que não havia exatamente tanto know-how. A gente começou a levar um evento de capacitação para o interior chamado Músico Plural, que era bancado pelo Sebrae, que ele consistia em a gente fazer inicialmente um mapeamento online de quem eram os agentes culturais do interior que estavam trabalhando com música, estavam fazendo qualquer coisa, chamá-los para essa capacitação, em que a gente mapeava as dificuldades deles. A gente pedia de falar quais são as dificuldades de você trabalhar com música aqui na tua cidade. E colocava essas dificuldades no telão, compartilhava no Google Drive todo mundo, fazia um evento de capacitação mesmo, explicando novas formas de trabalhar com rede social, enfim, o que é o SRC, questões mais técnicas, questões de como fazer um projeto de lei de incentivo, como você capta verba, como você capta recursos com iniciativa privada, como você capta recursos com a iniciativa pública. Mas no que você mapeia as dificuldades, a gente pensava coletivamente com eles, utilizando a inteligência coletiva deles, quais são as soluções para a gente resolver essas dificuldades e que essas soluções virem projetos. Então, cada cidade saía de lá com um projeto a ser executado nessas cidades, que ele visava pragmaticamente. A gente precisa resolver tais problemas aqui na nossa cidade. E o projeto, ele se bastava ali mesmo. Mas a gente começou a ver um resultado muito bacana, que a gente saía das cidades muito pequenas começaram a fazer um trabalho muito bacana. A gente fez uma apresentação numa cidade chamada Três Rios, que é no centro-sul do Rio, próximo de Minas, muito próximo de Minas Gerais. E uma pessoa que fez o curso foi para uma cidade muito pequena chamada Areal, e ele tinha vontade de fazer a Rua da Cultura ali em Areal. Então ele foi na Secretaria Municipal de Cultura para saber a realidade deles. E a realidade da Secretaria Municipal de Cultura de Areal era que de junho até dezembro eles tinham R$ 1.000. R$ 1.000 de junho até dezembro. Era essa a realidade ali de Areal, da Secretaria Municipal de Cultura. Então ele pensou, aqui não vai ter nada. Então o que eu posso fazer aqui na minha cidade? Areal não tem nem a trinca praça, bar, igreja, que costuma ser o mínimo que a cidade tem. Eles têm a trinca praça, bar, viaduto, que eles têm um viaduto ali na cidade. Então ele chamou a população para pintar esse viaduto, para decorarem da maneira que eles quiserem. E se articulou com alguns vereadores locais, se articulou com alguns produtores locais para conseguir uns apoios para colocar um palco embaixo desse viaduto, porque ele geograficamente formava-se um funil ali embaixo desse viaduto quando se colocava um palco. E perto do Natal ele conseguiu se negociar com uma outra secretaria lá para investirem numa iluminação. O Móveis Coronel de Acaju, pelo edital Circuito das Artes, se apresentou lá num dia, tocou lá uma banda local, que era uma orquestra de violões, teve uma outra edição lá com a Ava, e depois eles fizeram sozinhos o Leone para 1.000 pessoas. Numa cidade que você tinha R$ 1.000 de junho até dezembro, você tem um cara que entendeu essa necessidade de articulação, de troca, para você movimentar a sua cidade, e que você precisa movimentar a sua cidade, que você precisa tocar na sua cidade, tocar nas cidades próximas, mas se nenhuma das cidades próximas estiver movimentando a própria cidade, você não faz absolutamente nada, a gente começou a ver que realmente faltavam projetos maiores para adentrar no estado. E tinha uma necessidade também que era uma necessidade comum. Ninguém ali sabia onde estavam os equipamentos culturais. Tá? Já vou chegar no porquê disso. Passar rapidamente aqui pelo mercado da música, como ele é visto no estado como um todo. Ele é visto assim, ele é visto como uma charrete, como um barco com o mastro do navio. Basicamente é como, infelizmente, muita gente ainda interpreta o mercado da música. Boa parte das casas de shows do Rio de Janeiro são montadas no modelo de negócio do século XX, de poucos falando com muitos. Modelo de negócio de você ter
o rádio e a televisão para você divulgar seu trabalho. Então você tem poucos falando com milhões, alguém ali vai conseguir bombar, alguém dali vai conseguir levar 5 mil pessoas numa Fundação Progresso. Mas no que começa os meios de comunicação a se expandirem com TV a cabo, no que você vê na internet, com milhões falando com milhões, a realidade tem tendido a casas menores. Casas muito grandes no Rio de Janeiro têm tido uma dificuldade tamanha de conseguir encher, de conseguir lotar. A realidade acaba caminhando para casas de médio e pequeno porte. Mas por que a imagem é essa? Porque isso tem muito a ver também com o que está acontecendo hoje com o táxi Uber, que é a questão aí da transição digital. O meio de comunicação muda e muda o mercado da música, que eu vou mostrar em gráfico aqui agora. E aqueles agentes que eram os milionários da época, que era o engenheiro que construía o mastro do navio, que podia quebrar tudo no navio, menos a porcaria do mastro, senão você não faria Europa e América, você ficava preso. E da mesma forma, a pessoa que estava ali cuidando de cavalo e criando a charrete também era o cara que almoçava com o rei, até o momento em que surge o motor. E isso muda completamente. Aquele cara que era o milionário da época, ele deixa de ser, ele fica perdido. Um efeito muito parecido acontece com a transição digital. Como é que estava o mercado em 2003? Em 2003, 95,5% do mercado da indústria fonográfica correspondia à venda de CD. 95,5%. Você tem ali, sabe, sei lá, como o cassete ainda com 1,7% do mercado. Não é muito estudo, 2013 foi ontem. Você tem ali o CD 5 com 0,2%, mas enfim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um agente cultural muito forte nessa época, que era a gravadora, que era quem detinha ali a venda em cima do CD, que era quem detinha 80%, 90%, às vezes até mais, em cima dessa venda. O que acontece 2 anos antes? Vem o formato de download peer-to-peer. Você está conectado, eu também, eu baixo suas músicas, você baixa minhas músicas. E o que aconteceu? Ninguém entendeu aquilo como um passo à frente, entenderam aquilo como uma afronta ou algo que poderia ser driblado, e não compraram esse modelo e não se associaram a esse modelo, nem digitalizaram o próprio modelo. O que acontece 10 anos depois? Ele cai para 30%. O mercado de 95,5% ele cai para 30%. E que começa a preencher esse bolo ali, 22% do mercado ali é o download do single, 17% do download do álbum. Isso ainda são dados internacionais, porque no Brasil eu tenho um artista que tem um contrato com a Som Livre, logo quando a gente chegou para assinar nessa época mesmo, 2013, eles estavam super felizes que eles tinham um artista que tinha vendido 2 mil downloads, isso era um sucesso absoluto. Sendo que o Teatro Mágico, que eu mostrei mais recentemente, teve 1 milhão de downloads gratuitos e soube monetizar o entorno, soube monetizar em cima de shows, em cima de venda de produtos, em cima de licenciamento, em cima de vídeos. Então essa realidade de 2 mil downloads vendidos ser bom, não poderia gerar outra coisa que não o próprio download já ficar para trás e chegar ao streaming sinalizando aí com força, com o Spotify com 75 milhões de usuários e apontando como um modelo que vai, provavelmente, ser um modelo que vai se trabalhar com música. Só que a gente tem uns problemas muito grandes aí. Que para você fazer um disco, você gastava aí, não sei, 35, 50 mil reais para você vender o disco a 20, 40 reais. E o mesmo custo para você produzir era também para quando você ia vender o download. Aí você caía, às vezes, para $1, $2, você vendia a música sozinho. E no que vai para o streaming, tem estudo indicando que nos Estados Unidos, para você ter um equivalente a um salário mínimo americano, que é $1.800, você precisaria tocar praticamente 4 milhões de vezes por mês em sites de streaming. E aí você se pergunta, por que diabos isso? Por que você precisa tocar tantas vezes para você chegar a esse modelo? E como é que o site de streaming ele te paga? Se você tem uma plataforma que você tem milhões de pessoas ali, se você tiver que fazer uma transação financeira para cada um, não vai ser financeiramente interessante você fazer milhões de TEDs todo mês. Você precisa de agregadores, você precisa de agentes para você repassar essa verba e essa verba ser repassada. De certa forma é aí que as gravadoras meio que voltam a fazer sentido, porque são elas que vão repassar essa grana, ou os agregadores estilo ONA RPM que vão fazer esse repasse. Mas qual o problema? Aqui eram mais os dados em cima de custo. Você gastava 40 reais com CD, depois você gastava tantos dólares aí com download. Hoje, sites de streaming valem entre 9 e 15 reais. Os sites de streaming de filme acabam roubando muito mais. O Netflix provavelmente tem um estudo já indicando que ano que vem ele já passa a TV como audiência, a bateria está acabando, então vou ter que correr bastante aqui com a apresentação. Vou tomar uma água aqui, eu acho que... Mas vamos rápido aqui. O problema do streaming é o seguinte, frase aqui do Bruno Vieira lá do Rio, que é o diretor do falecido RTO, que
os contratos foram muito baseados na realidade do mercado físico. O que acontece quando você tem um agente cultural que tem 95% do mercado, em 10 anos ele cai para 30%, em 2 anos ele cai para 15%, e de repente ele vai repassar a grana? Nossa, não foi dramático, eu estava com sede. O que acontece é que você está pensando, de certa forma, digital com cabeça analógica. Você está tentando manter aquela estrutura milionária que você tinha, que você não vai ter mais se você não se digitalizar, se você não entender o mercado como ele é hoje. Então, a gente tem dois problemas muito grandes aí. Porque para o streaming bombar, a gente precisa de uma internet muito boa, a nossa internet é uma grande porcaria. E a gente precisa de uma cultura de comprar online, que cresce no Brasil, mas ainda cresce muito pouco. Se você for ver, o canal que mais se ouve música hoje é o YouTube. Dos 100 vídeos mais vistos todos os tempos, 97 são videoclipe. E o primeiro é um vídeo de um sul-coreano. Se eu for analisar qual era a estrutura para esse sul-coreano, a Coreia do Sul não só tinha um investimento no K-pop, como também tinha um investimento muito grande em internet. O país que mais acessava a internet nos mobiles, nos celulares e nos tablets na época era a Coreia do Sul. Então você tinha uma estrutura ali para ele conseguir se posicionar. A gente, no que digitaliza o mundo, a nossa estrutura, que depende de você chegar nos ouvidos das pessoas, depende de você ter uma internet melhor, depende de você ter uma cultura de pagar online melhor. E aí o que isso faz? Isso faz com que você use a rede social e a internet para, de certa forma, se divulgar e fomentar o maior número possível de shows. E é em cima disso que vem o Mapa Musical RJ. Qual é a lógica aí do Mapa Musical RJ? Falei que tinha uma necessidade comum dos agentes culturais do interior do estado. Eles não sabiam onde estavam os estúdios, não sabiam onde estavam os festivais, não sabiam quem fazia esses festivais, não sabiam onde estavam as casas de show, não sabiam muitas vezes nem onde comprar instrumentos, que empresas de sonorização existiam, e não sabiam nada disso. E muitas vezes a realidade do interior do Rio era sair do seu município e viajar 3 municípios para fazer uma gravação e para fazer um ensaio. Então, em cima dessa necessidade, a Ponte Plural, né, que foi a empresa que criou o Mapa Musical RJ, pensou, por que a gente não aproveita, já que já tem essa entrada, já conhece os agentes culturais, a gente não faz esse mapa, onde a gente vai segmentar por filtros esses agentes culturais e vai estar disponibilizado no site e no aplicativo. Então, se você quiser fazer um show em Volta Redonda, que é a região média Paraíba do estado do Rio, que é até bastante próximo do estado de São Paulo, por ser caminho interessante de chegar no Rio de Janeiro, você vai fazer show num local específico, você já consegue ver outras casas de show em volta, quais são os coletivos que ali existem, quais são os festivais que ali existem. Se você tiver algum problema com o som na hora, e você vai procurar online, e a internet, enfim, não te dá todo esse tipo de informação, porque o interior não coloca essa informação online, infelizmente, você não vai saber até nem para quem se ligar, porque te prometeram um Fender Twin Reverb e chegou na hora era ligado em linha, e você não tem muito o que fazer. Então tem dados de número de celular para empresa de sonorização para situações como essa. Mas você entra no site lá, www.mapamusicalrj.com.br, está aqui a interface deles. A primeira coisa que ele já te pede ali no lado esquerdo é o participe. Porque o meio digital, assim, quando você muitas vezes pensa no digital de cabeça analógica, como assim? Você pensa num produto digital, num produto que você coloca online e ele se baixa ali. Só que ele nunca pode se baixar ali. Ele tem que estar sempre em constante atualização. Então a primeira pergunta ali já é, não é uma pergunta, está no imperativo, participe, indique novos equipamentos culturais, que já vou mostrar quais são e eu vou mostrar o mapa do estado ao final, tá? Oi? Tá. Bom, pronto, você pode entrar no site. Tem patrocínio por lei de incentivo, é claro, que banca aí. A FAPERJ e a CNPq bancaram as pesquisas, foram utilizadas pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio, para fazer essa pesquisa. Tá? E aqui está o mapa. Você pode utilizar ele em formato satélite do Google Earth ou no formato mapa mesmo. E ali do lado estão os filtros. São mapeados festivais e festas populares, estúdios de ensaio e de gravação, casas de show, mas entenda-se por casas de show, locais que recebem música ao vivo, tá? Cursos de música, coletivos culturais e produtoras, secretarias municipais de cultura, sonorização de instrumentos musicais. A primeira pergunta o primeiro imperativo ali já é participe, porque você pode sugerir novos filtros. Um filtro que possivelmente vai incluir foi quando a gente foi apresentar o mapa na Feira da Música de Fortaleza, tinha uma banda que tinha ido se apresentar na Fundição Progresso no Rio, no evento da Valda, e eles tiveram uma dificuldade muito grande de descobrir onde estavam, descobrir o telefone das empresas de transporte. Eles não descobriram isso, e é um filtro que possivelmente vai ser colocado. Vou correr aqui que façam 3 minutos, mas aqui está o Teatro SESI, você procura entre aspas sempre
a sua procura. Ele é com geolocalização também, a bolinha ali no alto à direita vai te achar, mas vai te achar em São Paulo, não vai ter nada perto de você, porque o mapa musical RJ por enquanto, tá? Posteriormente vai ter aí as outras versões. E o que ele vai te informar? Ele vai te dar dados aqui, deixa eu voltar aqui depois. Quais são os dados que ele vai te dar? Ele vai te dizer um breve resumo do que é o lugar, vai te dar um e-mail, o site, o telefone e o endereço. Tá? São informações que as pessoas não sabem por que diabos elas não colocam isso, elas não disponibilizam isso com facilidade. Então, você já pode clicar direto no e-mail, mandar um e-mail, clicar direto no site. No caso, ele é Facebook, porque quando a gente via que a empresa utilizava mais o Facebook do que o site, a gente colocou o Facebook. Tá? Telefone e, claro, o endereço. Aí, uma procura pela escola Vila Lobos te indica que tem 4 escolas Vila Lobos pelo estado. Tá? E a procura ela é sempre por onde está, pelo que está perto de você. Se você for utilizar a geolocalização, ali é São Francisco de Niterói, onde eu moro, e eu procurar por coletivos culturais e produtoras, vai indicar essa de produções, Rei Joe, Movimento Arte Jovem Brasileira. Para indicar mais, eu tenho que clicar no zoom out ali, tenho que clicar no menos, que ele vai abrir no mapa, porque o mapa vai sempre indicar o que está perto. Você pode procurar por cidades, que ele indica o que tem na cidade, você pode procurar pelos filtros, obviamente. Vou correr aqui para chegar no mapa final aqui do estado, que é o seguinte. Se você tiver com o estado tudo aberto ali, clicar em cada um dos filtros, o que vai aparecer? Vou começar pelo que tem a maior defasagem aí. Estúdios de ensaio e de gravação. Tem 123 mapeados. 90% deles na região metropolitana. O que isso indica? Isso indica que você tem uma realidade de trabalhar com música na região metropolitana. Porque, pelo que você vai ver nas próximas apresentações, até tem uma procura por apresentação ao vivo no interior. Mas o interior do Rio ele acaba sendo muito mais receptivo para voz e violão, para essa estrutura. Por questão dos bares, dos restaurantes, que é quem movimenta esse tipo de música. E não tem estrutura para receber, não tem tanta estrutura, igual já esteve, já melhorando, para receber shows que demande você ter ali ensaios frequentes. Então você tem uma concentração muito grande aqui na região metropolitana. E sonorização em instrumentos musicais, você tem 82 pontos mapeados. Aí já tem um pouquinho mais pelo estado, por conta da festa de aniversário da cidade, festa padroeira, que costuma movimentar a cidade, e tem algumas empresas já mais mapeadas. Festivais e festas populares tem até bastante, tem 228 pontos mapeados. E esse mapeamento foi capa do segundo caderno na semana passada, e o que chamou muita atenção do Globo foi o fato de a gente ter uma penca de festivais de motoclube. Então você tem ali, para quem trabalha no nicho de mercado rock, o estado do Rio tem uma... Tá, só terminar o mapeamento aqui. Secretaria Municipal de Cultura 86, significa que você tem aí 5 municípios sem Secretaria de Cultura, coletivos culturais e produtoras tem 48 mapeados, e local para receber show são 339, ou seja, tem o interesse em receber música ao vivo no estado do Rio. Falta realmente capacitação e estrutura. Cursos de música também são vários, tem 94 cursos de música aí mapeados, e o que vai investir mais nessa criação mais de coletivos e produtoras pelo interior, que a gente viu como uma necessidade. Como é que eu chego nesse cara que falou, beleza, tem R$1.000 aqui, eu vou fazer, fez e pronto. É o Nós de Rede, que é a incubadora de rede, mas a gente conversa agora, eu falo aí também das ações aí do Estado. Obrigado. Obrigada, Daniel. A gente vai abrir agora para as perguntas, mas antes disso eu queria já agradecer aos 3 participantes da mesa, porque, como eu falei no começo, a gente tinha essa ideia de responder a pergunta de como tocar no Rio de Janeiro. E eu acho que eles trouxeram aqui um conteúdo que muita gente que está trabalhando com música no Brasil, fora do Rio de Janeiro, desconhece. Às vezes até as pessoas do Rio de Janeiro, os produtores do Rio não conhecem, como vocês viram. E isso foi muito bacana. Eu acho que a gente atingiu o objetivo dessa mesa de trazer esse conteúdo e desmistificar onde estão as casas, onde estão os projetos, o que é que está acontecendo, quais as pessoas que estão trabalhando, como elas estão trabalhando, como está funcionando esse mercado do Rio de Janeiro. Então quero agradecer muito a vocês 3 por trazerem isso pra gente. Vamos abrir para as perguntas? Ninguém tem pergunta, está tudo muito claro no mercado do Rio de Janeiro. Bom, primeira pergunta, na verdade eu já chego com 3, mas a primeira pergunta é para o Daniel, que em primeiro lugar eu achei muito bacana esse mapa de música no Rio, achei bem legal esse mapeamento e quero sim acessar o site e procurar e me informar mais.
mas eu queria saber se a secretaria tem algum edital, que nem tem no circuito estadual, porque você falou algum edital que promova essa circulação. E também eu sinto dificuldade nos editais do Rio, que eu sempre, entre vários editais e tal, eu sinto dificuldade porque lá geralmente são para empresas com CNPJ carioca. Então, para mim, que representa alguns artistas aqui de São Paulo, como que seria de mais fácil, como que eu poderia acessar mais facilmente esses editais? E se tem algum tipo de circuito, se tem algum outro projeto da Secretaria, além do circuito, para viabilizar que a gente toque não só no Rio de Janeiro capital e também nos interiores. E a outra pergunta que tem muito a ver com isso seria para o Leonardo, que eu já fiz algumas coisas lá com o Léo, acho muito bacana. E assim, ontem mesmo eu estava falando com várias unidades do Sesc Rio, e várias delas têm interesse em levar o que eu estava propondo, mas falava sempre, a gente precisa da ajuda da central. Então, assim, tem alguma relação entre as unidades que, independente do circuito, Sesc, RJ, que a unidade promove a circulação, por exemplo, você tem interesse num artista que o Engenho de Dentro tem e que Pitandinha tem. Vocês se comunicam para, por exemplo, baixar esse custo de logística e facilitar tanto para vocês como para nós, para conseguir levar? Ou sempre essa integração entre as unidades são via central? Daniel. Bom, com relação à questão do CNPJ, realmente a gente tem vários entraves burocráticos ali, que a gente às vezes tem uma situação, por exemplo, de abrir um edital para fomentar a cultura africana e exigir um CNPJ, exigir que o quilombola tenha um CNPJ e não tem. E infelizmente não é que a gente não pensou nisso, que realmente existem decretos que acabam obrigando isso, e tem infelizmente até que se mude isso no legislativo, não nos cabe ali como executivo, mudar isso a gente não consegue. É realmente um problema, você exigir muitas vezes CNPJ para quem realmente não tem. Com relação aos editais, o trabalho que eu vou puxar ali, inicialmente, você vê ali pelo mapa que tem uma procura por música, tem curso de música no interior do estado, você tem vários lugares com apresentação ao vivo de música, então tem um interesse ali por música ao vivo. Tem uma concentração mais no interior, porque muitas vezes são licitações de 800 mil para fazer show da Paula Fernandes ali lá para dentro e não tem esse diálogo com o município. Inicialmente é um cadastramento, é um fomento a uma rede, sim, do Estado, onde como é que você vai trabalhar essa rede do Estado? Você vai trabalhar nichos. A realidade aqui de internet, você trabalhar nichos. Vai embora mainstream, no que você para de ter TV e rádio, no que você vê internet, você tem que trabalhar esse nicho. Como vai trabalhar esse nicho? Vai ser um mapeamento, onde vão mapear 27 agentes culturais do Estado, em que eles vão informar municípios, gêneros e vão marcar ali com múltipla escolha lá as principais dificuldades de trabalhar com música e quanto que eles estão fazendo de grana por mês. Porque eu preciso ter esse indicativo para começar a pensar em políticas públicas, para começar a ver quais são os focos de capacitação, quais são os focos de circulação, porque aqui é um estudo que não tem. Você não tem esses dados. Então, o primeiro momento de se estruturar essa rede passa por isso, passa por deixar esse cadastro aberto, ir nos municípios e pedir para os agentes culturais todos. E, geralmente você pensa em música, você pensa no músico, mas o músico é um desses 27. Você tem ali de produção, produtor musical, executivo, você tem os captadores de recursos, você tem os gestores de casas de show, o gestor de locais que possam ter música, como os bares, como bibliotecas, como museus, você tem gestor de estúdio, você tem aí da área de comunicação, assessores de imprensa, foram 1000 demitidos no ano passado para cá, então você tem um monte de gente procurando trabalho, você tem uma série de artistas precisando disso, assessoria de comunicação digital, passando também pela comunicação visual, quem faz design para artistas, quem trabalha com vídeo para artistas, quem trabalha com foto para artistas, quem faz área técnica, os roads, os técnicos de som, os engenheiros de som, quanto que eles estão fazendo, onde que eles estão, para em cima desse mapeamento geral, começar a trabalhar esses nichos, onde que estão determinados gêneros. Eu sempre já tenho trabalhado que muito no estado que Volta Redonda tem uma cena hip hop forte, Petrópolis e Teresópolis tem uma cena metal forte. Mas, e os outros gêneros, quais são, onde eles estão? Então, o primeiro momento para pensar essa política digital, de editais, vai ser esse mapeamento geral aí dos agentes. Quem são esses agentes? O mapa te indica os equipamentos culturais. O mapeamento aqui, para estruturar essa rede, vai te indicar os agentes, as pessoas. Oi? Pode ir, Léo. Bom, o Sesc ele é uma empresa privada, mas ele tem o seu orçamento auditado pela
pelo TCU e pelo CGU. E uma das orientações que nós temos pelo jurídico, mediante esse apontamento dessa auditoria, é que nós não podemos fracionar as contratações, né? Então, se há uma proposta que é interessante para a Tijuca e que é interessante para o Engenho de Dentro e que é interessante também para São Gonçalo, por exemplo, esse contrato tem que ser único, realizado pela sede, para que haja esse circuito, essa circulação entre as unidades, né? Isso vem, então, de uma orientação jurídica e apontada pela auditoria, né? Eu acho que é importante citar que nós temos lá no SESC, desde 2014, 2015 e continuaremos agora em 2016, o Circuito SESC de Música, que é uma criação da sede, mas uma criação coletiva, né? Nós fazemos uma reunião de curadoria, uma curadoria coletiva, onde todos os técnicos de todas as unidades indicam os artistas, as programações, as propostas que acham interessante. Isso nós criamos um debate, um fórum, e daí se tira uma programação que vai itinerar por todas as unidades, ou por grande parte delas. Nós tivemos em 2014, em 2015, passando pela Tijuca, uma média de 10 artistas, e em 2016 a gente espera que esse número também se mantenha. Gente, tem uma pergunta aqui, depois vem para cá e para lá. E aí eu queria pedir só para nós da mesa sermos o mais conciso possível. Tá. Boa tarde, meu nome é Júlio Malk, eu sou músico, artista e produtor aqui de São Paulo. O lugar, por incrível que pareça, o lugar onde eu mais toco não é São Paulo. Eu tento levar meu trabalho para todo o país, né? E tenho feito shows em todos os estados, em todos os lugares. Já toquei no Rio, toquei em Saquarema, toquei em Volta Redonda, lá com o Pecinho, com uma galera. Toquei no Rio também, já na cidade, tudo. E o que eu sinto, assim, na verdade, é uma sugestão não só para vocês do Rio, mas como uma sugestão para todos que estiverem aqui no Sim, né? Seria isso. Eu acho que as políticas de música são sempre assim. Vamos fazer músicas, vamos dar oportunidade para os músicos, vamos na nossa cidade. E isso não é uma coisa difícil. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Para tocar em São Paulo, para mim, é a coisa mais simples. Eu pego um ônibus, um metrô e agito um show e toco. No Rio, eu acredito que também, por mais difícil que seja a cena, você fala, vou tocar aqui, beleza. Você vai lá, liga um amplificador, me presta uma tomada. Ligou o seu negócio, você faz um som ali na rua mesmo, na praia mesmo, e né, a gente sabe de artistas que estavam tocando na praia, tipo Seu Jorge e tudo mais, que não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade é o cara sair de São Paulo e ir para o Rio, né? Muito bem. Então, o que eu acho que assim, a sugestão seria, principalmente para você, Daniel, pensar nesse tipo de política, que é o quê? Quem são os artistas do Rio? A gente não conhece. E esses dias eu estou fazendo um projeto de uma turnê para fazer as principais capitais do Brasil, né? E eu entro lá no Rio Grande do Sul, são claras as bandas que estão fazendo sucesso na cena lá no momento. Me Deu Balde, você pega Ultraman, você pega tem aquela Guanabijalva, você entra em Florianópolis, você pega Das Aranhas, você pega... E assim, o que precisaria ter muito mais do que tocar as bandas do Rio tocarem no Rio, seriam as bandas do Rio tocarem no Brasil. E isso em São Paulo também. Quais são as bandas paulistas que estão tocando em Brasília, por exemplo, na área de Brasília, né? Como que faz para Brasília mandar os artistas para cá? Isso que eu acho que teria que ter essa estrutura para enviar o artista, não fazer com que o artista toque na própria cena. Isso não, né, eu vi ela até falando assim, o cara acabou de lançar um disco e agora, né? E eu lancei um disco, eu vendi 5 mil cópias sozinho, sem distribuição, sem nada, em Florianópolis. Eu fiz o lançamento dia 12 de dezembro aqui em São Paulo, e tipo, no dia 27 eu já estava em Florianópolis, e eu passei 6 meses divulgando o disco lá. E isso é uma coisa que sim no Brasil funciona. Quando você chega com uma banda do Rio aqui em São Paulo para tocar, de onde você veio? Eu vim do Rio. Nossa, vamos ver. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que a ideia é tentar fomentar isso. As bandas de Seattle não estarem tocando em Seattle, né? As bandas do Brasil não estarem tocando no Brasil, estarem tocando em outros lugares, representando a cidade, no caso de vocês, a cidade do Rio e tudo mais, né? Então, para que isso aconteça, a maneira mais fácil de acontecer é ter essa troca de... como é que eu posso... por exemplo, vocês... Conhecimento e tipo assim, aqui está aberto espaço para tocar bandas do Brasil, não do Rio. Só que nós vamos, em contrapartida, levar as bandas do Rio para outros lugares, entendeu? Então você consegue...
Pode falar à vontade. Obrigado, viu, gente? Olha, parabéns a todos. Eu compreendo perfeitamente sua colocação, acho que é ultra importante, assim, um ponto que eu não tinha colocado. Eu, o Quinho, a Tayana e a Isabel, produtores lá do Rio, a gente está formando produtores RJ, e acho que isso é uma forma de reforçar. Mas assim, um ponto que eu fiz questão de colocar é que o Rio, e toda essa desestruturação que foi vivida no início dos anos 2000, dessa cena independente que de alguma forma quebrou, ela exigiu, cobra da gente, que a gente se fortaleça e se consolide lá dentro. Porque a gente não consegue sair do Rio, não é só porque não tem oportunidade nos outros estados. Tem, assim, eu pego a lista dos festivais aprovados na Funarte, 15 festivais bacanas, com gente do país inteiro circulando e muito pouco artista do Rio. Por quê? Porque esses artistas não conseguem existir nem dentro da própria cidade. Então, assim, de alguma maneira a gente está falando de ações de fortalecimento da cena local mesmo, assim, de consolidação desses nomes que estão dentro da cidade do Rio. E que a gente possa, acho que o processo todo que eu tentei reforçar aqui é que a gente possa receber os artistas de fora para fazer junto, para construir junto e, a partir disso, sair do Rio também. Mas esse processo de saída passa totalmente, assim, na minha percepção, por essa consolidação da cena carioca, ou do Estado, no caso, de uma cena que permita que se circule dentro do Estado, que se circule dentro da cidade, não só na Zona Sul, não só no centro, Lapa, mas que a gente consiga expandir a cidade, consiga ter opções de público na cidade como um todo, assim, entendendo a cidade como algo grande, não como um nicho de bairro. Então acho que tem um pouco esse caráter assim, de consolidação mesmo. Eu agradeço a colocação. Mas talvez eu apresentei talvez muito rápido o mapa, mas a ideia do mapa é que ele seja uma rota para São Paulo, Minas e Espírito Santo. Porque você tocar apenas no seu município, como o apresentador mostrou, acaba que não te adianta de nada. Só que você tem um elemento dificultador, que foi 85% de verba nesse município e 15% o resto ficou muito desestruturado. Pelo mapa você até vê ali em Petrópolis, tem o Gypsy Bar surgindo, Volta Redonda tem algumas casas legais, tem alguns lugares bacanas, e precisa desse fomento para a galera sair. Então o mapa te indica os pontos, basicamente te diz nas entrevistas, se vira, sabe? Você precisa ter uma rota com esses 3 estados que estão aqui ao entorno, e o trabalho lá de estruturar a rede é encontrar esses agentes e também encontrar os músicos e poder ver o que a gente pode fazer para fortalecer. A gente tem um investimento no estado de São Paulo que não foi tão absurdamente discrepante como foi no Rio, você tem todo o investimento no município apenas. Isso aí acabou atrapalhando muito circular, você realmente não circula no estado. O mapa é um instrumento para você começar a melhorar isso, assim como o trabalho ali na secretaria. Mas como a própria Juliana já falou, acabou que boa parte dos festivais que eu fiz no estado já, tinham poucos artistas do Rio. Trazer gente do norte, do nordeste, do sul, de São Paulo, mas no Rio mesmo tinham poucos. A galera não tinha fôlego, força para conseguir dialogar nacionalmente, infelizmente. Questões de estrutura mesmo. Qual a porcentagem hoje de capital no interior? Tá. Então, com relação à Secretaria de Estado de Cultura, a gente tem procurado focar assim, praticamente 60% para fora, para começar a reverter esse problema. Então, assim, a gente faz edital ali para fomentar mais, tem um foco muito grande agora, fomentar a Baixada, levar mais ações ali para São Gonçalo, são focos, levar ações de edital para a cultura negra e para o carnaval. Mas o foco é fazer 60%, isso é a Secretaria de Cultura, tá? As outras, talvez continuem, não sei, os 85, 15. Mas sair, expandir mais para o outro. Tem até uma conversa lá sobre já nem fazer mais nada no município, assim, focar 100% os outros 91%, porque lá já tem Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que já faz um trabalho bom, assim, infelizmente o Paulo Lopes não está aqui, porque o Imperato é um lugar que tem melhor som de equipamento público lá do Rio, mas hoje a proporção é 60-40 e a ideia é que isso fique até maior para os outros 91%, para reverter aos poucos, fazer aquela coisa, né? São anos de herança de Dom João VI para você começar a mudar isso, ainda vai levar um tempo até se estruturar melhor. Vamos lá, mais uma pergunta? Boa tarde. Oi. Meu nome é Angela Lopes, eu sou produtora cultural, embora seja carioca, há 21 anos, eu me especializei num nicho de mercado que é viola de 10 cordas. E a minha pergunta para vocês dois
nós tivemos que desbravar o mercado lá em Belo Horizonte, que é um celeiro, o Ricardo Benini está aqui, ele sabe disso, da viola. Os grandes violeiros estão lá. E lá nós temos um programa de TV, um programa de rádio já há 12 anos, e temos um projeto chamado, que foi aprovado no ano passado e agora já temos aprovado para o próximo ano. Eu pergunto a ele, é um projeto chamado Primeiro Encontro, agora vai ser o segundo, Encontro Internacional das Violas de Arame. Para o projeto de Jeringonça ou para o estado do Rio de Janeiro seria interessante a gente poder aproveitar, porque já tem aprovado, eles vêm para cá, são 4 violeiros de vários lugares de Portugal, com o Chico Lobo que fez esse link, e de apresentar isso para vocês, porque eu vejo que o Rio de Janeiro tem, eu sou carioca, estou fora há 21 anos, mas eu vejo que o Rio tem dificuldade com apresentar os próprios artistas da própria cidade. Seria interessante uma linguagem completamente diferente ser apresentada também para vocês? Sim. Sim, por favor. Eu iria, por exemplo. Então, sim, claro. O que eu vejo é que esse tipo de proposta é uma proposta que o SESC já realiza através do Sonora Brasil. É um projeto institucional e do Diretório Nacional, que passa por todas as regionais, inclusive Rio de Janeiro. Nós tivemos agora 4 programas, isso lá na Tijuca, de violeiros, né? Violas caipiras, violas singulares e violas do Nordeste, com uma boa repercussão no público e também divulgação. E se eu não me engano, há um projeto e aí já do Sesc Rio para 2016 sobre isso, sobre as violas e sobre os violeiros, enfim. Aí é um projeto da Gerência de Cultura, um projeto institucional da Gerência de Cultura do Sesc Rio, e que eu posso sim encaminhar essa proposta para eles. Bom, no meu caso sim também, falando até do mercado que você falou da minha viola, uma necessidade lá na Vila Lobos e nas orquestras são músicos de viola e professores que ensinam viola. A gente tem ali pelos municípios festival de sanfona, festival de choro, tem essa perspectiva de apresentar outros nichos também. O mapeamento mesmo, ele vai mostrar essa necessidade, que eu vou mapear do crochê ao zouk, passando pelo funk proibidão, sabe? De todos os tipos de gênero possível que existem, que são feitos ali. Em cima disso é que vão ser pensadas as ações, onde que tem maior necessidade, onde que tem maior possibilidade de fazer virar. Mas assim, a gente conversa com, embora seja o Estado e tenha assim essa perspectiva de fomentar os outros 91, já que são 92 municípios, um teve todo esse investimento, a gente conversa constantemente com outros estados para fazer esse meio de campo com o município. Tá? É com os municípios que a gente faz esse meio de campo. Otávio. Olá, aqui. Bom dia. Meu nome é Otávio Argento, tenho uma produtora chamada Brazuca Produções. E complementando a pergunta da colega, que eu acho que é um cenário para nós, pelo menos de São Paulo, deu para entender que, enfim, vocês estão fazendo um trabalho de base, tanto os produtores do mercado, quanto o SESC, quanto o poder público. E a gente aqui tem a referência do que acontece em São Paulo, né? Quer dizer, nesse sentido está muito, pode melhorar, claro, mas está muito bem estruturado. Você tem a virada cultural, você tem o circuito cultural paulista, tanto na capital quanto no interior, e aí o circuito do SESC, que a gente sabe também como é que funciona. A minha pergunta, na verdade, se divide em duas, para a gente, pelo menos para mim, sempre foi uma incógnita o funcionamento do viradão no Rio, como que a gente chega até lá. E você vê, é o que a gente faz da vida há 16 anos, né? Então, mesmo assim, ser uma incógnita é algo estranho. E a segunda coisa, essa pergunta, você falou dos 85, 15, que agora está migrando um pouco. Eu queria entender esse 100%, no que exatamente, em que ações, em que programas eles são investidos. Quer dizer, que nem a gente tem aqui no estado de São Paulo, a virada cultural paulista, que é do estado, então ela acontece em diversos municípios. A gente tem o circuito cultural do estado, enfim, tem algumas ações. Eu queria entender aonde tem sido, mais informação, mas a pesquisa também tem projetos de circulação, é isso aí. Bom, a sua pergunta sobre viradão, no caso, ele é municipal, né? Acaba que não é do Estado. Mas com relação a esse 85-15, era um investimento geral, assim, de indústria, de comércio, de tudo, tá?
inclusive na cultura por muito tempo. Hoje, boa parte dele acaba sendo ali para os equipamentos do Estado. Eles são administrados pela FUNASM, mas você tem o Teatro João Caetano, o Teatro Glaucio Gil, você tem a Escola Vila Lobos, a Sala Cecília Meirelles, que é para música erudita, o próprio Teatro Municipal do Rio, ele é do Estado. E as ações aí de editais acabam sendo mais para editais como Banda Larga, que é para bandas centenárias, que elas dependem do município bancá-las, e o município não consegue as bancar, então o Estado vem suprir essa questão, investir nesse edital do Circuito Estadual das Artes, mas questão de verba não foi executada nesse último ano, que é para fomentar também os artistas poderem se apresentar em outros municípios do Estado. Tem também assim, levar apresentações de escolas públicas de teatro e de música do Estado pelo interior. E basicamente são essas as ações do Estado hoje. Assim, boa parte dela acaba pegando aí os teatros, que é até algo que eu procuro colocar mais música nesses outros espaços, no teatro, no museu. E a própria Biblioteca Parque do Estado do Rio, ela tem um estúdio. No dia que eu fui conhecer esse estúdio, uma menina que participou do The Voice, que o Lulu Santos virou para ela em 12 segundos, ela estava indo gravar lá. E tem uma área de show também. Então, ressignificar espaços públicos também é algo que se procura fazer ali. Aquele exemplo que você deu do Móveis Coloniais, aquilo estava inserido dentro do programa Poder Público? A circulação no interior, sim. A circulação no interior é um edital que é o Circuito Estadual das Artes. A gente aprovou 2 vezes. Isso, tá? Só deixando claro, eu entrei no Poder Público tem 3 meses, tá? Na época eu nem imaginava isso, mas era aberto ao público. Você tinha 3 módulos, 15 mil reais, 30 mil reais e 45 mil reais para circular um espetáculo por 3 cidades. Outras ações no molde de Circo Voador e Niterói, que já fez várias vezes, isso tudo foi investimento próprio, tá? Mas o edital para levar o molde para Cordeiro, para levar o molde para Areal, isso tem essa necessidade desse edital do Estado. Não, ele por questões de verba, esse ano ele não foi executado. A gente está vendo aí para conseguir voltar a executá-lo aí pelos próximos anos. Só pontuando, tá? Você falou sobre a viradão cultural. O Rio e todo esse cenário que a gente descreveu tem uma particularidade muito complexa para a gente. Esse cenário da indústria e o fato da indústria estar instalada ainda no Rio faz com que as coisas aconteçam de uma forma diferente. O Viradão Cultural do Rio nunca foi feito pela Secretaria de Cultura do município. Ela é feita pela Secretaria de Turismo, assim como o Carnaval, assim como outras coisas. Então isso vincula esses eventos à Globo, a artistas que vão movimentar muito público, está voltado a outros interesses. A cena independente nunca fez parte, nunca foi... Acho que um trabalho que a gente vem fazendo, quando você chamou de base, é muito nessa direção, assim, de sinalizar para o poder público, seja município ou estado, o que nós já movimentamos, o que a gente já faz, porque existe uma dificuldade muito grande de identificação disso. E por conta disso, essas ações se voltam para um outro lugar, se voltam para o mainstream. Então, por exemplo, o Veredão, assim como outras ações de cultura, o Ano Novo no Rio, as festas da cidade, nada disso é feito pela Secretaria de Cultura. 90% é feito pela Secretaria de Turismo. Gente, a gente já encerrou a inscrição das perguntas, mas eu queria pedir um último depoimento, questionamento do Quinho, que é um agente ativo da cidade carioca, agente ativo da cidade do Rio de Janeiro. Tá saindo? Tá. Boa tarde a todos. Queria fazer uma pergunta, na verdade, pro Léo, porque ele está fazendo um trabalho super bacana lá no Sesc Tijuca, e a gente sabe da importância do Sesc aqui em São Paulo para a cena, né? Até acho que aí no Rio a gente ficou muito para trás, né, Léo, nesse sentido. Nos últimos 10 anos a gente não teve a cena independente como um foco estratégico do Sesc. Como você falou, a maioria das unidades acho que tem o mesmo problema que o Sesc Tijuca tinha, da terceira idade, né, de ser só um público de terceira idade. E você, como sendo um cara que está começando a movimentar essa unidade, está vendo esse movimento acontecendo maior, né, começando o Sesc Rio a ter um olhar mais estratégico para a cena da música independente, como é que você está vendo isso? Como é que está a sua perspectiva para o ano que vem? Se isso vai aumentar, se mais unidades vão abraçar essa ideia, como é que está sendo essa gestão aí interna? Eu vejo assim, uma expectativa muito boa a partir de agora, né? Porque não só o Gerimonça, que tem 10 anos e escutar isso indo para o seu terceiro ano,
né? Há também, é importante pontuar, uma mudança no perfil do gestor técnico de cada unidade, né? O gestor técnico agora ele passa a se preocupar não só a mudança de mentalidade, mas a mudança física também. Aí eu cito 2 unidades que eu acredito que a partir do ano que vem criarão grandes oportunidades, que é o Engenho de Dentro e São Gonçalo, com 2 novos técnicos que pensam fora da caixinha também, né? E então a Tijuca o Sesc Rio, eu tenho grande expectativa de que em 2016 a gente continue a Tijuca com esses projetos e outras unidades também fomentando essa cena alternativa, né? Porque isso é muito simples, porque isso está na diretriz da instituição, né? A diretriz do Sesc Rio, do Sesc como um todo, diz que o Sesc tem que trabalhar uma programação que fuja da indústria cultural de massa, né? Que seja uma programação que faça com que o indivíduo repense o seu estar na sociedade, que dê oportunidade para o novo artista, enfim. Então isso não é só um trabalho de curadoria, mas é um trabalho institucional também. Respondido. Gente, mais uma vez agradecer a cada um de vocês 3 por terem vindo e trazerem todo esse conteúdo, todo esse panorama do Rio. Agradecer a todos que estiveram aqui participando e ouvindo um pouco da nossa história. Obrigada, gente. Obrigada.